Boa tarde. Eu vou introduzir ao nosso evento. Esse evento é uma colaboração entre Diversitas, onde nós estamos agora, Diversitas, e o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, um projeto sobre o cosmopolitismo, a que fazem parte o Christian Dunker, o Vladimir Safatl, e eu também sou integrante desse grupo. Pela Diversitas, a Diversitas aqui é representada pelo grupo da ética e dos direitos dos animais. E quem podia ler a pequena descrição do nosso evento, se trata de discutir três conceitos principais que nós achávamos pertinente para pensar a nossa atualidade, que é o cosmopolitismo, a ecologia e as políticas do sensível, uma criação. Esse conceito já existe, mas nós adaptamos sem saber quem estava usando esse título para uma nova forma política, ou melhor, para superar uma certa política que está em vigor hoje em dia e já há muito tempo. Então, esse conceito do cosmopolitismo também é muito questionável hoje em dia. É um conceito que vem da Europa, como muitas coisas, né? Nesse sentido, que é um conceito que vem do século XVIII, XIX, e que representa, sobretudo, aquele homem branco urbano das grandes cidades europeias que se pode deslocar com facilidade, que sabe muitas línguas, mas que carrega uma grande cultura ocidental, mas que é, sobretudo, europeu. Esse conceito do cosmopolitismo é questionado por muitos pensadores hoje em dia, entre eles o Bruno Latour, por exemplo, que fala num artigo seu que não há cosmopolitismo, só o que pode ter ou deveria ter são as cosmopolíticas. Hoje vivemos ainda um cosmopolitismo também muito divulgado, muito sustentado pelas novas mídias, pelas plataformas, redes sociais, em que todo mundo, toda pessoa que entra na internet vira, de certo modo, cosmopolita. Só que, obviamente, não é esse termo que nós, eu achamos adequado para um cosmopolitismo que pode superar o sistema em que vivemos e, sobretudo, esses becos sem saída em que entrou a cultura e civilização ocidental, que está se desfazendo por conta própria. Aí chego ao segundo conceito, que é da ecologia. A ecologia é um conceito que surgiu nos finais do século XIX, meados finais do século XIX, que virou muito importante durante a segunda parte do século XX, e que é em ligação com o conceito do antropoceno em que vivemos, que também sempre aqui atrás, esse conceito do antropoceno, um conceito fundamental, e isso escrevemos também na nossa descrição,
fundamental para a nossa existência, para a existência humana, para a existência de todos os seres no planeta e todos os seres vivos, e que figura, no nosso ver, como o ponto de partida para tudo que estamos pensando, ou deveríamos pensar hoje em dia. Então, a ecologia é um conceito que virou na época do Antropoceno, em que o humano começa a transformar e destruir o planeta inteiro e tudo que nós sabemos que é assim chamada natureza, e bastantes culturas também. Então, é um termo fundamental. O terceiro termo, as políticas do sensível, como já falei no início, parte de uma certa noção que a cultura ocidental, que entrou, que a partir do Renascimento se fixou cada vez mais ao sentido do olhar. O sentido do olhar tomou conta da nossa civilização. Estamos totalmente fixados nesse nosso sentido olhar e começamos já há muito tempo a perder e esquecer e desconsiderar os outros sentidos. Nesse processo de perder os sentidos, se perdeu também essa soma que reúne todos os sentidos, que é o corpo vivo. Então, com a exclusão de todos os outros sentidos e a primazia do sentido do olhar, se também, e do objeto, e daquilo que é dissecável, daquilo que é objeto, sobretudo das ciências, se desfez esse corpo sensível, e o que tomou lugar é o corpo físico material, que pode ser manipulado e que, por exemplo, em pensadores pós-humanos, que pode ser transformado de tal maneira em conjunto com a técnica que nós vamos, o que eles acham que nós vamos superar todos os obstáculos que nós propriamente estamos produzindo. Então, só para pensar um pouco, podemos pensar que daqui a pouco, se o ar está muito mal, aí vamos colocar nesse copinho físico, vamos colocar um pulmão que aguenta. Então, aí vamos nós, assim, trocando perfeccionando esse corpo para sobreviver. Esse é um outro ponto que eu queria também tocar. Eu estou falando um pouco mais porque estou esperando uma pessoa chegar, tá? Depois já vou passar para a professora Cristian Duncan, que vai falar primeiro. Então, já perdi o fio, mas essa ideia de sobrevivência que domina a nossa cultura ocidental, que nós perdemos os sentidos, perdemos o corpo vivo, perdemos também o acesso sensível à natureza, e nesse processo também perdemos enfim, de considerar esse corpo sensível como o centro de uma nova ação para superar essa crise em que estamos vivendo. Eu queria só, para fechar a minha fala, que toca, na verdade, muitos outros assuntos, com um livro aqui que eu encontrei ontem, não conheci, O Motim e Destruição, agora do Comitê Invisível, publicado pela editora N1 Edições. E aí dá para criticar muita coisa que eles falam,
é um livro anárquico comunista. E nesse sentido também queria voltar para esses três conceitos que são que eu falei que foram escritos na apresentação, que dentro das políticas do sensível se destacam três conceitos principais, que é justamente esse corpo sensível, é a linguagem, é a paisagem, que num livro do Agamben são considerados como o inapropriável, aquilo que não se pode ser apropriado por qualquer coisa. Então, seriam, nesse sentido, três disposições da existência humana e da percepção humana do mundo que poderiam figurar como chaves para pensar uma outra política, porque eles não se deixam apropriar por um sistema objetivador, por um sistema que quer fazer tudo uma mercadoria, né? Por exemplo. Então, aqui eles falam, no final do livro, eu vou ler só um trecho, em que eu acho que nesse curto trecho se mostra um pouco em que direção a política do sensível poderia apontar. E aí eles falam, os meios de comunicação, nesse tempo, são as formas de organização. É nossa fraqueza, pois não estão em nossas mãos, em quem os controla não são nossos amigos. Assim, não há outra escolha senão desenvolver uma arte da conversa entre mundos, que cruelmente falta, e que é o único lugar de onde pode emanar, no contato com uma situação, a decisão justa. Um estado de debate como esse só pode ganhar o centro desde a periferia, onde no momento está confinado, por meio de uma ofensiva por parte da sensibilidade no plano das percepções e não do discurso. Nós falamos de dirigir-se aos corpos e não só à cabeça. Então, depois dessa longa cultura da cabeça e do espírito e do corpo físico, acho que talvez a maioria das pessoas aqui vão também falar sobre isso. É o tempo de voltar para o corpo e para o sensível, para uma percepção mais sensitiva do mundo. A Luanda, que ainda não chegou, que ia fazer uma introdução ao Diversitas e falar um pouco também sobre o tema. Você queria falar alguma coisa pequena, Vânia? Ou vamos começar já com a palestra? Então, gostaria brevemente só apresentar o Christian Dunker, que acho que todo mundo conhece, da psicologia. Estou procurando aqui o currículo. Então, o Christian Dunker é psicanalista, é professor do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP e autor de diversos ensaios e livros, entre os quais o ganhador de Prêmio de Jabuti de 2012, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, editada pela Ana Blume. E outro importante livro recente, de 2015, é O Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. E o Christian vai falar para nós sobre cosmopolitismo ou kleinopolitismo? Interrogação. Obrigado, Dirk. Talvez você pode projetar as imagens. Não sei se dá para ler assim. Bom, eu brinquei, né, com essa ideia de cosmopolitismo e kleinopolitismo, e em função de uma pequena passagem que o Lacan, no momento em que ele está discutindo, vamos dizer assim, as implicações do surgimento da psicanálise dentro da modernidade, portanto, tentando caracterizar o que vem a ser a modernidade, ele lança uma hipótese que a gente vai encontrar
algum eco dessa hipótese em alguns antropólogos, o Bruno Latour, que foi aqui citado, mas também o Lévi-Strauss, que é mais ou menos a seguinte: a modernidade se caracteriza por uma crise mais ou menos permanente com a ideia de cosmos, né? A ideia grega de cosmos, e que identifica a nossa experiência compartilhada, nossa experiência social, mas também a nossa divisão entre o espaço público, o espaço privado, a nossa divisão que vai ser o ponto de partida para a psicanálise, né? Quer dizer, que identifica essa experiência do cosmos como uma experiência marcada pela interioridade, né, e pela exterioridade, por estar dentro ou estar fora, né? Nos teóricos políticos, a gente vai encontrar essa noção sendo usada, ainda que involuntariamente, né, para designar a esfera pública e a esfera privada. Isso permanece, ainda que dividida. A gente tem uma experiência de espaço, né, que é um espaço de englobações sucessivas, entre que a gente tem o exterior e o interior. Mais ou menos como na pintura a gente vai ter o fundo, né, e a paisagem, e a figura, e o objeto, e o tema, né. Quer dizer assim, contra essa representação assim cosmológica, seria preciso pensar uma organização do espaço que seja em forma de garrafa de Klein, né. Garrafa de Klein é um objeto topológico caracterizado pela subversão das relações entre interior e exterior, né? Para você montar uma garrafa de Klein, sim, empiricamente, vocês poderiam pensar uma garrafa que você vai prolongando o gargalo dessa garrafa, e daí você encaixa esse gargalo na sua base, né? Vocês vão dizer, para fazer isso eu vou ter que penetrar, eu vou ter que cortar a superfície lateral dessa garrafa, né? Quer dizer, o interessante da garrafa de Klein é que não existe aí um corte, né, ou existe uma espécie de interpenetração, justamente porque essa é uma superfície que não tolera, ela não é visível, ela não é bem representada a 3 dimensões, né? Ela exigiria uma 4ª dimensão. E o Lacan diz, justamente, a gente acha que o nosso mundo tem uma textura cosmológica, esférica, mas ele sistematicamente se encrenca, ele não consegue pensar esse ponto de passagem e de interpenetração entre o dentro e o fora, né? Eu estou jogando com essa ideia de forma a sugerir o seguinte: historicamente, os nossos modelos de momentos assim cosmopolitas, a Alexandria helênica, a Grécia, em certo sentido, a Inglaterra do século XVII, XVIII, ela sempre esteve associada com momentos em que você tem uma expansão das cidades, ou em momentos em que você tem a hibridização, a convivência entre formas de vida, e que reagem a isso de 2 maneiras, né? Primeira maneira é desenvolvendo um certo senso de tolerância, algum lugar para isso que não tem lugar, algum lugar para o estrangeiro, por exemplo, como a gente vê na expansão do Império Otomano e o cultivo da noção de hospitalidade, como a gente vê na incorporação da cultura oriental pelos dispositivos religiosos, copistas primeiro, depois experiências, vamos dizer assim, não centrais, né, na religiosidade cristã. Ou seja, você tem um desenvolvimento de afetos que dizem respeito a como você deve tratar aquele que é diferente, de forma a incluí-lo, né, no seu cosmos, né, no seu universo, no seu mundo. Por quê? Porque ele está fora do seu mundo, ele vem de outro mundo, ele fala outra língua, né? Bom, esse é a primeira recorrência, né? Toda vez que a gente tem situações de cosmopolitismo, a gente tem situações de desenvolvimento de conceitos ligados à tolerância, interpretação e incorporação do outro como diferença ou como estrangeiridade. Mas, ao mesmo tempo, esses são momentos em que surgem experiências de sofrimento, de reação, de desconforto com a uniformidade. Isso é muito interessante. Quanto mais diversidade,
né? Quanto mais diferença social, quanto mais diversidade ecossistêmica, ao mesmo tempo, maior o desconforto com a nossa ideia de que perdemos assim um traço de singularidade ou de apossamento de nós, porque nós começamos a nos aproximar dessa ideia de que somos assim substituíveis, que somos assim qualquer um. Então, efeitos de dupla valência, efeitos de aumento, né, da experiência de diversidade, de tolerância com o outro e, consequentemente ou simultaneamente, a ideia de que ser qualquer um, perder a sua individualidade ou a sua singularidade torna-se então um problema, né? Então, a ideia de pensar um kleinopolitismo é a ideia de pensar que o ponto de partida equivocado é a nossa topologia, é a nossa geografia, é não só a representação que a gente faz, mas a nossa experiência de corpo, por exemplo, como um corpo que divide o interior do exterior. Muitas psicologias e muitas psicanálises estão baseadas nesse preconceito, né, que o Lacan chama de a topologia do saco. Tem um nós e tem um eu, e isso sempre está remetido ao interior. E tem o outro, aquele que é de fora, que é o exterior. Quer dizer, a ideia de um kleinopolitismo é de que existe uma política radical, né, que não vai admitir os termos dessa equação, que não vai admitir a forma como o problema é posto, né? Bom, para fazer algum desenvolvimento sobre essa que poderia ser, então, uma política do sensível, né, justamente porque ela vai subverter a própria experiência intuitiva de corpo, e para pensar como isso se relaciona com impactos ecológicos, eu queria trazer de forma muito sintética a nossa experiência com uma comunidade precisa, que foi desalojada, né, que perdeu o seu lugar, que é a comunidade dos habitantes do rio Xingu, dos baixões do rio Xingu, na Volta Grande do rio Xingu, no estado do Pará, próximo da cidade de Altamira, né, e que sofreu vamos dizer assim, uma intervenção redundante da construção daquela que à época foi considerada a maior obra de infraestrutura do mundo, que foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte, né. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, temos aqui uma vista aérea, né, da imensidão do rio Xingu. Dá para ver? Eu não sei como ajusta aqui a imagem. Apertei algo que... Deu certo? Está melhor assim, né? Não sei como ampliar aqui a imagem. Mas essa é uma visão, né, que a gente tem de cima do rio Xingu, e que é um lugar muito, muito interessante do ponto de vista assim, do cosmopolitismo, porque ele foi objeto de sucessivas intervenções assim desde fora, né? Desde uma instância central, vamos dizer assim, como o Estado, desde a época da Guerra da Borracha, né? O final aí do século XIX, início do século XX, onde a gente tinha já uma primeira ideia, né, da ação, vamos dizer assim, iatrogênica, ou insalubre, de como a gente interpreta certas regiões do próprio Brasil, né? Então, se tinha uma ideia de que essa região, lá no Alto Xingu, no Pará, né, uma parte da Amazônia Ocidental, era uma área deserta, era uma área que precisava ser ocupada. Por quê? Porque ali não havia muita gente, né? Essa interpretação dada pelo Estado, né, inclusive quando se dá a formação, né, do Estado brasileiro, da nação, das fronteiras brasileiras, havia um consenso de que aquela é uma área frágil, uma área, vamos dizer assim, que precisa ser ocupada, porque ali não temos pessoas, né? Interessante como essa interpretação ela nega a existência de milhões de pessoas que são os habitantes da floresta, que são os indígenas,
né? Então, a gente tem o Brasil, vamos dizer assim, civilizado, o Brasil que pensa, o Brasil desenvolvido, e essa área que ela está ali como uma região assim amorfa, né, e desabitada. Então, a gente tem o primeiro trauma, vou chamar assim, né, que diz respeito à ocupação dessa região por populações retirantes vindas do Nordeste do Brasil, porque ali havia, então, um novo negócio, que era o negócio da borracha. Essa ocupação ela se deu de uma forma desenfreada, sem nenhuma organização, e redundou, né, no exílio de populações inteiras que estavam, então, saindo do seu próprio país, fugindo da seca, fugindo da miséria, fugindo da fome, para um outro lugar, né, que seria, então, um lugar onde poderia se explorar a borracha. Bom, anos depois isso é esquecido, né? Isso é deixado, vamos dizer assim, de lado. Anos depois a gente tem uma nova iniciativa no mesmo lugar, baseada no mesmo discurso, né, da ocupação de espaços vazios, na mesma lógica militar, vamos dizer assim, na mesma estratégia militar, que é a ideia de que ali deve se construir, então, uma estrada. Uma estrada, porque a estrada ela ocupa, a estrada é o caminho pelo qual a gente pode, então, tomar posse daquele lugar. E a gente tem a construção da estrada transamazônica, que vocês veem aí, né, que se deu exatamente nesse mesmo lugar e que promoveu exatamente o mesmo discurso. Então, pessoas que estão sem ocupação, sem lugar em outros lugares, nós vamos para lá porque lá não tem gente. Lá não tem gente para, vamos dizer assim, fazer frente a essa ocupação. E a gente tem milhares de mortos, né? A gente tem milhares de pessoas que são desencaminhadas, que são levadas para lá e depois abandonadas. E a gente tem um desastre ecológico. É conhecida, né, a presença do presidente Médici, que vai derrubar, então, uma árvore centenária, né, como que a decretar que ali a gente tem a emergência de um novo Brasil. Um Brasil que é capaz de dominar, né, a natureza, que é capaz de dominar as matas, que é capaz de civilizar aquele lugar assim de resistência. O que acontece é que, bom, depois da construção da Transamazônica, a gente tem uma nova situação de caos, né, que decorrente de uma quantidade imensa de pessoas que afluem para esse lugar e que depois não tem o que fazer. Né. E uma terceira camada, vamos dizer assim, traumática, se dá quando, em função disso, começa a aparecer uma coisa chamada grilagem de terras. Então, começam conflitos de terras, porque agora você ocupou aquela região. Só que, como você tinha um imaginário, você tinha uma topologia que dizia que não tinha ninguém ali, o que fazer com os indígenas que estavam naquela região e que não se deixavam, então, desocupar, perder suas terras para esses grileiros? Então, a gente estima aí que morreram pelo menos entre 50 e 100 mil indígenas nesse trabalho de ocupação de de um lugar onde não tinha ninguém, né, onde não morava ninguém. Depois a gente tem o ciclo da castanha, né, que reproduz mais ou menos esse mesmo morticínio, até que, então, aparentemente, a cultura local ela adquire alguma resistência a esse discurso da ocupação e da civilidade. Por isso, quando começam os primeiros estudos para a alocação de uma usina hidrelétrica naquele lugar, a comunidade se organiza, vamos dizer assim, para lutar contra. Né? Então, a gente tem várias associações, Xingu Vivo, associações FUNAI, ou pessoas que conhecem a questão indígena, pessoas que estão ligadas, por exemplo, à ecologia, que dizem não devemos, então, fazer aqui essa construção. Por quê? Porque ela desobedece, ela contraria experiências anteriores que aconteceram nesse lugar. Né? E que, assim, aparentemente não se aprendeu nada com isso. E que o desastre ambiental, ecológico e humano vai simplesmente se repetir.
né? Então, aí a gente tem o início de uma grande operação política, né? Envolvendo, hoje se sabe, né, o desvio e a corrupção massiva, né, de milhões e milhões de reais, e uma operação política, uma operação que eu vou chamar uma operação biopolítica, né? De convencimento de que, e a gente conhece isso um pouco na clínica, né? Quer dizer, essa tentação de que agora vai ser diferente. Eu vou fazer tudo igual, mas agora vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque agora a gente tem tecnologia, a gente sabe quais são os problemas que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem dispositivos estatais que vão cuidar para que, dessa vez, as questões ambientais sejam tratadas, que as questões indígenas sejam tratadas, e assim por diante, né? Bom, interessante porque, num dado momento, há uma virada, e então os movimentos sociais que lutam contra a construção dessa barragem cedem e dizem, tá bom, então, dessa vez nós vamos tentar de novo, vamos fazer a coisa direito, né? Fazer a coisa direito significou, nesse caso, isso é muito interessante, né, que a gente vai, então, entrar em contato com as pessoas que moram nessas regiões que vão ser inundadas pela barragem, e a gente vai, então, oferecer para elas, assim, uma nova forma de vida, uma forma de vida melhor, né? Nós vamos tirar elas da precariedade onde elas vivem, então, com casas, às vezes, de madeira, sem encanamento, sem escola, sem acesso à saúde, e nós vamos retirar essa população, nós estamos falando mais ou menos em 30 mil pessoas, e nós vamos realocar essas pessoas em outros lugares, né, dentro da cidade. E vamos pagar essas pessoas, então, uma quantia para que elas possam reiniciar a sua vida ou começar a sua vida novamente, né? O que a gente nota nessa operação? Que está em curso uma política de Estado, nesse caso, uma política que tem consciência que ela precisa reconhecer que aquele lugar não é um lugar em branco, né? Não é um lugar desocupado, que existem pessoas ali. E ela vai fazer, então, esse reconhecimento de uma maneira populacional, né, censitária. Ela vai entrar em contato com as pessoas e perguntar, você é o dono dessa casa, você é o dono dessa área, então a gente vai te pagar tanto e você vai ser ressarcido por isso que você está perdendo, né? Mas veja, é um exemplo ótimo de como o Estado ele confia demais nos seus próprios dispositivos de reconhecimento, né? Ele confia demais no fato de que todas as formas de vida que habitam aquilo que ele arbitra, elas estão assim organizadas de uma maneira possessivista, elas estão organizadas ao modo, vamos dizer assim, individualizante. O que aconteceu? O Estado batia a porta de um barracão, a pessoa perguntava, você mora aqui? Moro aqui. Então você me dá o seu nome e tal, nós vamos colocar você num cadastro. Sem perceber que estas pessoas, esse modo de vida, chamado ribeirinho, implica em habitações sazonais. A pessoa vive uma parte do tempo na cidade, outra parte do tempo nessa sua casa onde ele vai para pescar, ou uma parte do tempo ele sai para fazer coleta. A ideia de habitar o lugar e possuir a sua casa é uma ideia não comensurável com o que está em jogo naquela comunidade, né? Quer dizer, que habita, né, transitoriamente vários lugares e que transfere o uso da habitação para outras pessoas, né? Familiares, gente da parentela, amigos, aliados e assim por diante. Pessoas que, portanto, quando um agente do Estado diz, você mora aqui, ele responde, sim, eu moro aqui, porque eu estou aqui desde há 3 semanas para cá. Eu moro aqui, mas eu moro lá, eu moro acolá, né? Pessoas que não tinham, portanto, registro de imóveis, pessoas que estavam, às vezes, de passagem, que disseram, pode pôr o meu nome. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Põe o meu nome aí, claro, né? A inépcia, né, do Estado de escutar que ele está diante de uma forma de vida que pensa diferente dele, né? Pensa de uma forma não possessivista, pensa de uma forma distinta o que é estar e ocupar e ser dono de uma casa, né?
Bom, feito o cadastro, era preciso, então, alocar essas pessoas nessas ótimas e maravilhosas novas instalações, né, que vocês estão vendo aqui, que são os RUCs, né, cidades planejadas, né, mini-cidades, onde você tem, então, asfalto, você tem escola, você tem planejamento urbano, você tem recursos, né, de mobilidade, mais ou menos precários, mas você tem esses recursos. E, então, esse realocamento ele pode ser feito de forma ordenada. E quem é que no Estado vai ser responsável por isso? Quem é que vai escolher? Essa pessoa que está escrita nesse cadastro vai para esta casa. Bom, nós estamos numa situação de tensão ambiental, então parece lógico, razoável e justo que o IBAMA seja o responsável por essa ação. O IBAMA, né, aloca as pessoas, tira essa pessoa que morava numa ilha, né, ainda que provisoriamente, e coloca ela, vamos dizer assim, nesse RUC ou no outro RUC, perto da Transamazônica, perto do rio e etc. Em ordem alfabética, por que não? Né? Isso vai resolver, né, por quem vai para onde, como. Né? Em ordem alfabética significa atacar aquilo que essa comunidade tinha como recurso fundamental para resistir aos desastres causados pelo Estado. Né? Houve um primeiro trauma gerado pelo ciclo da borracha, um segundo trauma, um terceiro trauma, depois os garimpeiros. Ou seja, nós não estamos falando de uma região pacífica, nós estamos falando de uma região onde as famílias convivem com fantasmas de mortos e mais mortos. Mortos que não foram enterrados, que não foram localizados, mas que fazem parte daquela situação, daquela forma de vida. Nós estamos falando de uma comunidade que perde a sua casa e em 15 dias reinventa uma moradia. Por quê? Porque trabalham de forma comunitária, um modo assim do que a gente chamaria de um mutirão, e combina com a sua parentela, e a gente refaz a casa que o seringueiro, ou que o garimpeiro, ou que o grileiro pôs fogo, em 15 dias, porque todo mundo trabalha junto, e todo mundo trabalha mais ou menos perto. Né? Então, a brilhante intervenção do Estado, sabendo disso, ao alocar as pessoas pela via do IBAMA em casas pré-fabricadas de forma assim alfabética, destrói esse componente, vamos dizer assim, terapêutico, para usar uma palavra, né? Essa força de reconstituição, né? De reparação, que é dado pela existência de um modo de comunidade, onde você divide e partilha, né, a partilha do sensível, aí, do Rancière, você divide e partilha o infortúnio, você divide e partilha o trauma. Você perdeu, não é só você que perdeu. Você perdeu, todos nós perdemos, então todos nós estamos comprometidos em reconstituir para você uma nova casa. Pode não ser agora, pode ser daqui a pouco, mas nós vamos enfrentar isso de forma coletiva. Percebam como esse modo de lidar com as coisas, ele é corrompido quando você pega esta pessoa, põe ela numa casa e dá dinheiro para ela. Porque quando você dá uma certa quantia indenizatória para ela, o que acontece? Você individualizou aquilo que era sentido como comum. Só aquela pessoa, e não os outros, receberam aquela quantia. Só aquela pessoa é reconhecida como alguém que perdeu alguma coisa. Isso tem um efeito, vamos dizer assim, de capilarização do trauma. Porque as relações que existem dentro da comunidade, por exemplo, casamentos, amaziamentos, casas que passaram de geração em geração, e que a gente não sabe mais quem é o dono. Por quê? Porque eu me relaciono com aquela casa ao modo do uso e não da propriedade. Né? Como você consegue destruir isso assim facilmente? Paga pelo terreno, paga pela área. A hora que você paga, né, você diz, este aqui é o dono. E daí você cria uma espécie de rastilho de pólvora para todos os impasses, né, pendentes entre gerações sobre, enfim, o que significa possuir uma casa.
né? Então, é muito interessante, porque parece uma ação calculada, parece uma estratégia para como que eu consigo destruir o espírito de comunidade. Eu faço isso, né? Eu planejo uma nova cidade, nessa nova cidade eu coloco as pessoas aleatoriamente, eu divido a comunidade, né? Então os seus familiares vão morar longe de você, eu privo você do rio, né? E aí, é uma experiência que a gente viu na pele, atendendo essas pessoas, né? que o Estado ele não consegue entender o que é um rio. Para ele, o rio é uma demarcação geográfica, é um lugar onde, bom, você vai lá e pesca. O rio não é o cemitério, o rio não é um personagem vivo, o rio não é o lugar de cruzamento entre as diferentes mitologias que podem, então, ser convertidas umas às outras, né? Diferentes mundos que trocam entre si um termo comum a partir do rio. O rio não é água andando no leito. O rio é uma figura que anda. Ele fala, você escuta ele, ou então ele fica bravo com você, ou ele, enfim, oferece peixes, ou retira peixes. O rio é uma entidade, né? Você vai dizer assim, não, mas como que a gente vai lidar com isso? Escutando as pessoas, né? Então, o que a gente viu é um espetáculo, vamos dizer assim, de uma intervenção que teria tudo para ser assim melhor feita, né? Mas a gente tem um exemplo, né, do que é uma política que é incapaz de reconhecer, né, o cosmos diferente do seu. O cosmos diferente do seu é um cosmos que tem que ser assim, ou colonizado, ou então submetido à sua própria cosmologia. Essa experiência, então, ela produziu subitamente assim, uma inflação de sintomas psíquicos, né? Também assim corporais, né? Aumento de ataques cardíacos, acidentes vasculares, cerebrais, produziu. Isso foi muito espantoso para a gente, assim, a emergência de sintomas há muito, assim, não é que desconhecidos, mas há muito tempo, assim, não presentes na nossa clínica, né? Assim, as famosas conversões que o Freud tinha descrito, passagem do século XIX para o século XX, conversões que acometiam mulheres que estavam, enfim, numa situação socialmente difícil em relação à sua própria capacidade de ter voz, né, a sua capacidade de experimentar satisfação, o uso da sexualidade e etc. Quer dizer, quando o Freud inventa a psicanálise, ele descobre ali sintomas recorrentes de conversões histéricas, né? Que para alguém que faz psicologia, estuda psicanálise hoje, vai dizer, não, as conversões elas estão presentes, mas elas são sintomas assim relativamente raros, talvez, ou pelo menos não nessa magnitude que o Freud descrevia, tipo astasias abasias, que são pessoas que não conseguem andar, cegueiras histéricas, braços paralisados, né, que não conseguem se mexer, tremores, convulsões. Isso é raro, tem, mas é raro. Né? O que acontece, a gente tem uma epidemia, né? Você tem uma inflação de sintomas, vou chamar assim de forma imprópria, né? Arcaicos. Puxa, mas isso tem que ver com aquele momento. Olha só como isso ajuda a gente a entender nossa própria época, né? E a pensar uma forma de vida, inclusive uma forma ecológica de vida, a partir das variações históricas de modos prevalentes de sofrimento, né? Essa população ela reage assim, né? Não só assim, mas também assim, a partir do momento em que você reativa um modo de lidar com o outro, que é um modo assim arcaico, um modo em que você não escuta o outro. Você trata ele como assim apenas um indivíduo que tem que mudar de lugar, né? Um modo em que você está desapossando o indivíduo do seu comum, né? Como é que eu estou de tempo ainda? Posso encerrar? Então, é uma espécie de contra-exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E que se mostra, né? Quer dizer, esse é
são as casas, né, construídas, planejadas. Qual o sintoma assim, que a gente notou muito interessante, né, nessa comunidade? Né? E elas têm uma casa e eles recebem uma quantia. O que eles faziam com essas quantias? Você tinha dinheiro para quê? Para equipar a sua casa, comprar eletrodomésticos e etc. Eles investiam em muros. Muros contra a violência ascendente, porque aí eu estou... Olha o que é um cosmopolitismo mal montado. Né? Eu estou diante de um vizinho que eu não sei mais quem é. É um vizinho que tem cheiros estranhos, que ele cozinha à noite, que ele ele não está numa paisagem sonora que é aquela que eu estou acostumado. Ele faz barulhos que eu não tolero. E ele é alguém que é perigoso. Ou seja, a gente viu emergir em poucos meses, né, a paranoia do inimigo, do estrangeiro, do outro, assim, tóxico, intolerável, e o seu sintoma complementar, que é a constituição de muros. Muros que, então, permitem que eu não veja, né, eu me torno invisível para esse estrangeiro que eu não consigo dar cidadania e com o qual eu perdi os laços de comunidade. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o que sobrou do lugar onde essas pessoas moravam era isso, né? Quer dizer, restos de árvores, né? Queimada generalizada. Olha o tamanho do vão que foi construído para fazer a mudança da rota do rio. Né? Aqui temos uma querida participante que está aqui presente, né? Fazendo atendimento na casa da pessoa. Né? Olha o cenário que a gente encontrava, né, de terra arrasada, né, e que, bom, no fundo foi uma operação que tinha em mente uma intervenção assim de emergência, escutar as pessoas na sua singularidade, escutar as pessoas no território, escutar as pessoas, vamos dizer assim, com baixo nível de institucionalidade. Isso é essencial. Né? Escutar as pessoas sem ter o brasão do IBAMA ou do Estado no peito, sem estar exercendo o seu cargo de funcionário público ou de representante da lei. Isso é essencial, senão você não consegue escutar, não se consegue se fazer escutar nessa comunidade. Quer dizer, isso é uma experiência no contexto de várias outras. Né? A psicanálise está agora com vários experimentos de inserção assim no espaço público, a partir de uma certa interpretação de que pelo lugar mesmo da psicanálise como uma prática, vamos dizer assim, marginal, num certo sentido, porque não é uma prática regulamentada pelo Estado, não sei se vocês sabiam, a psicologia é, a psicanálise não, né? Porque não tem a sua formação exatamente institucional, de certa forma, são mais sensíveis a operar fora do registro perfeitamente institucional, que é o registro cosmológico, que é o registro cosmológico no sentido vamos dizer assim, da topologia da esfera, né? Que é o registro onde a barbárie ela se repete e quanto mais você aloca recursos para assim mitigar e dominar os efeitos adversos, mais esses efeitos então se mostram então deletérios e devastadores. Então nossa intervenção teve, para terminar, essa ideia de acolher e mitigar o sofrimento imediato e agudo dessa população na medida do possível, mas principalmente construir aquilo que aparentemente, ou fornecer subsídios para aquilo que aparentemente estava em absoluto déficit por essas sucessivas intervenções, que é uma narrativa capaz de ajudar essas pessoas a se lembrarem do que aconteceu. Né? A passarem para outras gerações o que foi essa experiência de sofrimento. Porque a gente sabe como esses processos acontecem. Eles acontecem assim, na hora, Altamira era o centro do mundo. James Cameron esteve lá, Sting esteve lá, essa afirmação de Eduardo Viveiros de Castro, né? Altamira, o centro do mundo. Por que ela é o centro do mundo? Porque ela sintetiza, vamos dizer assim, a coleção de impossibilidades que se reúnem nessa relação com o espaço, com a ocupação, com a civilização e com o capital, né? Com o capitalismo.
Então, o segundo objetivo da nossa intervenção é produzir uma espécie de cápsula do tempo, né, de material que vá além do agudo, que vá além do que acontece quando a gente tem uma tragédia, né, tipo Brumadinho, tipo Mariana, e vejam só, são tragédias que vão se repetindo mais e mais, tipo Fukushima, se vocês quiserem, né? O que acontece? Na hora você tem a alocação de todos os recursos, na hora você tem assim oferta abundante de escuta. O que vai acontecer daqui a 6 meses? Daqui a 5 anos? Daqui a 3 anos? Esquecimento, silêncio, né? Aqueles que viveram vão continuar com isso dentro de si, né? Vão interiorizar essa experiência, vão individualizar essa experiência, e o que os torna vulneráveis para uma reincidência ao mesmo discurso. O que os torna vulneráveis à tentação de uma agora vai. Exatamente como a gente tem, né, em pacientes que são politraumatizados ou que têm, vamos dizer assim, uma certa tendência a repetir aquilo que uma vez foi traumático, né? Então, eu acho que encerro por aqui para a gente poder debater. Muito obrigado pela apresentação, Cristiano. Vou passar logo para Camila Moreno, que vem do Rio de Janeiro. A Camila é doutora em Sociologia, autora de Brasil Made in China, para pensar as reconfigurações do capitalismo contemporâneo, da Fundação Rosa Luxemburg, em 2015, e do livro A Métrica do Carbono, Abstrações Globais e Epistemicídio Ecológico, da Heinrich Böll Foundation. Sua principal área de estudo é produção tem sido as interfaces entre as políticas de clima e a ecologização do capitalismo. E a Camila vai falar sobre capitalismo na teia da vida, provocações para pensar uma ecologia política do sensível em tempos de cibernatureza. Você vai... Se enxerga? Se puder me avisar a hora. Bom, eu vou ter que fazer aqui, passar as imagens, falar, ler, não vou ver se eu consigo coordenar. Boa tarde a todos. Então, agradeço muito o convite, né? Eu não conhecia o grupo de vocês e estou conhecendo agora e assim me parece um espaço bastante fértil para fazer essas polinizações assim entre essas diferentes disciplinas que acabam se compartimentando, né? E nesse momento isso não tem mais sentido histórico nenhum, né? A gente manter essas barreiras. Enfim, começando pelos conceitos, então, a primeira coisa seria o que é essa ecologia que a gente está falando aqui, né? Essa é a perspectiva ecológica para repensar a política. Esse mapa aí é um mapa mundi. É um mapa que se configura, né? Existem 3, assim, na construção das representações do que é o espaço do mundo, a gente tem uma escala, que era a escala ptolomaica, que vai figurar lá eles usam uma medida, que é uma medida egípcia, né? Que é o cúbito, que era a distância entre o cotovelo e a mão do faraó, assim, isso vai até a descoberta a conquista, né, da América, quando se faz uma outra projeção, em termos de medir o espaço, medir a realidade, que é a projeção de Mercator. Essa vai vigorar, então, do século XV até meados do século XX. Eu acho isso muito inacreditável, porque nesse caldo não existia ainda o sistema métrico, né? O sistema métrico como talvez o maior empreendimento colonial de construção da homogeneização do que é a matéria, do que é o mundo, né? Ninguém se pergunta hoje, eu digo, eu sou a Camila, eu tenho 1,54 m, né? Mas isso é uma medida completamente inventada, arbitrária, assim como é o quilo,
né, que antigamente existiam milhões de medidas e comércio foi feito por milhares de povos em vários lugares do mundo e não existia essa necessidade de homogeneizar e padronizar. Aliás, quero lembrar aqui, né, na história das revoltas populares, que o Brasil teve a revolta dos quebra-quilos, né, onde no Nordeste eles destruíram com as balanças, né, ninguém entendia, lá o camponês, o caboclo, o que era aquele quilo, né? Tu bota lá uma bacia de açaí, bota algodão, bota pela de borracha, bota pele de animal, vamos medir aqui o quilo. O quilo é uma abstração fenomenal e ela foi imposta à força e muita gente foi morta resistindo ao sistema métrico no Brasil. Eu gosto de lembrar isso porque eu acho isso completamente anti-hegemônico e importante nos dias de hoje, né? Mas, enfim, essa projeção, então, que era a projeção do Mercator, ela vai ser questionada na década de 60, num caldo já de processo de descolonização, já a construção e sedimentação do sistema ONU. Então, esse que é o mapa, não sei se daqui realmente a iluminação está bem péssima, assim, mas para a gente ver assim, o que é o mapa estilo nas escolas, é um mapinha assim, que a gente, pelo menos na minha escola pública, sempre se pendurava na parede, enfim, tinha essa projeção. Então, quando foi questionada essa escala por 2 geógrafos, eles vieram assim, olha, isso convém porque a bordinha dos continentes para a gente desenhar fica mais nítida. Mas se, na verdade, a gente fosse desconstruir esse software, né, rodando, que é um software assim, colonial, europeu, de enquadrar o mundo, colocar nas caixinhas, uma representação mais realista em termos de massa, de território no planeta Terra seria essa. Vou voltar só para vocês compararem assim, como é distinto o que é vendido para a gente através da construção do olhar e o que, na verdade, significa se a gente fosse, mas não fica tão nítido, não fica tão fofo, né? Assim, essas imagens mais borradas. Mas vejam o ínfimo tamanho da Europa frente, por exemplo, à África e à própria América Latina. Mas, então, essa construção do capitalismo como sistema mundo, que unificou esses ecossistemas, ele, na tradição da esquerda, e aqui eu estou falando desde uma tradição do marxismo, mas desse marxismo mais contemporâneo, que incorpora a perspectiva ecológica. Eu acho que o professor vai falar depois sobre essa ideia da ruptura metabólica, né, que é um conceito bem chave nessas análises nos últimos 20 anos, de que é impossível pensar a construção do sistema mundo, à lá Wallerstein, à lá o próprio Brodel, né, de longa duração, de construção desse mundo do Mediterrâneo e expansão disso para fora, né, as neo-Europas, sem pensar que o capitalismo ele é uma relação social global, mas ele também é a construção de uma ecologia mundo, de uma natureza que jamais iria existir sem essas ferramentas e essas relações de poder que foram usar a tecnologia, né, como ferramenta política para forjar outra configuração da face da Terra. Vou dar exemplos bem básicos. O cavalo, eu sou gaúcha, né? Não existe pensar a cultura gaúcha sem pensar cavalo e pensar boi e vaca, né? 2 espécies que não existiam na América. Elas foram trazidas nos navios europeus. Nas patinhas vieram terra, torrões de terra dentro dos cascos, e dentro dessa terra vieram sementes de outras espécies de gramíneas, que quando eles largam esses primeiros animais, tipo uma arca de Noé, assim, largam nos campos do Pampa, eles vão se multiplicar assim, naturalmente, sem predadores naturais, fora daquela cadeia ecológica, e vão transformar completamente o que a gente chama o Pampa, onde se forma a cultura gaúcha. Ele não existia antes. Na história ambiental, eram vegetações gramíneas que chegavam a ter 4 metros de altura. Tu tinha fósseis lá de preguiças gigantes, completamente habitado por outros seres, outra paisagem. Aí chegam esses aliens, né, o boi, a vaca, o cavalo, e começam a pisotear, e aquilo vai transformar completamente não só o ecossistema, como os habitantes que moravam ali, que eram os indígenas, né, eles não conheciam aqueles animais, eles vão conhecer, eles vão dominar, eles vão, inclusive, virar mestres em montar cavalo no pelo, que a gente chama, né, sem selaria nenhuma. Eles vão desenvolver uma técnica que
quase mongol, assim, né? Como os mongóis que, na verdade, domesticaram o cavalo nas estepes asiáticas para lutar, para resistir, até que eles vão ser... e todo esse gado selvagem, que em algum momento no século XVII para o século XVIII, chega a ter 275, é uma estimativa assim, interessante, 275 milhões de cabeças de gado selvagem. Isso se representa um recurso que era importantíssimo para a Europa, porque era couro. E por isso as missões jesuíticas, né, sempre importante esse papel, né, da maior transnacional que existe, né, a Igreja Católica, Apostólica Romana, que vai reduzir os índios e vai começar a tirar esse couro para fazer embalagem, porque não existia plástico. Como é que eu vou vender sal para a Europa? Como é que eu vou vender erva mate para a Europa? Eu vou empacotar aonde? Então, os indígenas matavam o gado, a carne ficava apodrecendo e se usava o couro, então, para várias coisas e para fazer calçados para os exércitos europeus, porque sem couro não tinha bota, não tinha cinto, não tinha cartucheira, não tinha montaria, não tinha selas para os cavalos. Então, essa perspectiva a gente pode expandir para várias coisas. Não tem como pensar a Revolução Industrial na Inglaterra, por exemplo, sem pensar de onde é que vinha a lã para tecelagem, né? E essa lã, as histórias são fantásticas, assim, eles faziam casamentos reais, daí davam uma genética boa de ovelha, daí aquela rainha, olha, o meu dote aqui são essas ovelhas. Aí pega a ovelha, bota no navio, leva para o México, larga a ovelha no México, não existia ovelha no México, a ovelha vai lá, destrói toda a meseta que já tinha destruído na Espanha, né? Aquelas paisagens dos Cervantes, vão se reproduzir no México com a esterilização do solo. Eles chamam na agroecologia isso a praga dos ungulados, porque ela impede que o bicho fica pisando, 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 então qualquer plantinha que tenta nascer não nasce, isso vai gerar ao longo do tempo um processo incrível de desertificação, arenização, savanização, etc, etc, etc. Mas a gente pode pensar outras coisas, por exemplo, o trigo. O trigo, quando ele é levado para os Estados Unidos para poder manter aquela dieta operária da Revolução Industrial, ele vai ser dissociado do cultivo com o animal, porque eles vão levar o trigo e vão botar o arado com aquela John Deere, né, com aquela... Como é que é o dente do arado de aço, e aquilo vai arrancar o solo de uma forma que, com a tração animal, era impossível. Sem o animal, tu não vai ter o cocô do animal também caindo e refertilizando aquela terra. Então, toda a história, se a gente quiser traçar do hambúrguer, o hambúrguer é uma lente para a gente ler a modernidade, como que isso foi se transformando, eu fui homogeneizando a dieta, eu fui podendo, porque vinha trigo barato dos Estados Unidos, à custa, claro, da destruição e da matança dos índios do outro lado do Atlântico, eu podia oferecer para os operários o pão e a manteiga, que nesse caso vinha da Irlanda, a um preço bem barato, então eu podia manter também o salário bem baixo. Então, é interessante pensar esses sistemas agroalimentares e pensar como que a esquerda consegue ser até hoje tão cega de achar, não, ainda temos os ecologistas aqui, nós temos aqui que falar da classe operária. Eu vejo a classe operária lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, eles comem por R$3. Eles comem uma bola, que é um salgado, né, uma massa genérica de soja frita, que deve doer na barriga e dar uma azia, com um farelo de frango ralado dentro e um refresco colorido artificialmente, que dá R$3, mata a fome, e a criatura continua lá se transportando 5 horas dentro de um transporte público absolutamente precário, opressor, quente, violento, etc. E assim eu mantenho o sistema rodando, né? A gente pode também falar da história da cana, né, que não existe sem também toda a diáspora, todo o mercado de escravos. É interessante que o professor citou a Inglaterra no seu momento de auge cosmopolita, era também a Inglaterra que dominava o mercado de escravos no mundo, né? E Newton, por exemplo, o grande cientista, ele era um grande investidor também no mercado de escravos. Então, é interessante essas relações também da ciência com o poder e como tecnologias também vão surgindo e discursos se co-justificando. Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês é que esse processo do capitalismo na teia da vida, ele escraviza não só o trabalho, mas ele escraviza também a natureza. E, nesse sentido, a gente pode pegar uma provocação. Isso aqui é uma imagem clássica, né, do agronegócio brasileiro. É uma imagem que foi assim, montada também para tirar uma foto, em um momento, quase 10 anos atrás, quando o agronegócio brasileiro se vendia, né, com toda a sua potência, inclusive como
como grande competidor dos Estados Unidos. Então, eles fazem essa formação, ela é absolutamente militar, né? A gente tem as colheitadeiras na frente, as plantadeiras atrás. Naquela época não tinha drones, né? Mas ela é toda uma imagem e todo mundo dos movimentos usa, não sei se vocês já conheciam, né? Mas usa muito essa imagem aqui, lá fora, para falar as maldades da soja. Eu proponho que a gente pense o agronegócio brasileiro a partir dessa foto. Essa foto eu tirei na China, em Pequim, em 2015, e ela representa a avó chinesa. Lá na China, eles têm uma tradição que até os 5, 6 anos as crianças são... Difícil falar assim, a China, né? Mas vamos dizer assim, a cultura standard. Os avós cuidam do netinho, só tem um, né? Porque a gente tem uma política de filho único, e eles são responsáveis por passar toda a cultura e todo aquele amor, toda a ideia do que é ser chinês para aquela criança. Tem um antropólogo maravilhoso, o Sidney Mintz, que escreveu The Sweetness of Power, né, sobre a história do açúcar. E ele está bem velhinho, não sei até se já não faleceu agora, e ele se mudou para a China para trabalhar com a soja. E ele chamou esse fenômeno alimentando o pequeno imperador, ou a pequena imperatriz chinesa, né? Feeding China's Little Emperor, né? Que é a mudança do padrão de proteína na China, que não existia antes, e agora esse momento que é praticamente o momento da comunhão, assim, não tem a hóstia católica de trigo, mas tem a salsicha ou chicken nuggets. E as famílias fazem um grande sacrifício para levar essa criancinha e dar uma coisa que ela não tem dinheiro para comer, que é essa salsicha. Então, eles compram a salsicha. Essa avó até está tirando aquela pelezinha artificial da salsicha, porque para ficar mais healthy, né, mais saudável, assim, a menininha vai comer aquilo e a avó fica, eu não tive esse acesso, esse meu netinho, essa minha netinha está tendo direito a isso. Bom, é esse horizonte de demanda e de consumo que está conectado com as transformações que a gente vê acontecendo na Amazônia. É muito difícil ir hoje, 2019, na Alemanha, e dizer vocês têm que parar de comprar soja do Brasil. Na Alemanha, ser vegano já é parte da cultura política de uma forma que é impensável. Vai abrir uma fogo de chão em Berlim. Não, é impensável. Agora, vai para a China, onde o grau de acesso à proteína, essa proteína fordista, essa proteína que a FAO abençoa e que a ciência diz, não, como é que é a dieta Duncan, né? Tem que comer não sei quantas gramas de proteína, daí a galera de bodybuilding, de musculação, a ideia de conversão, quantas gramas de proteína, meus carboidratos, já excedi os meus carboidratos hoje. Enfim, esse tipo de pensamento estranhíssimo, assim, que vai ganhando os espaços, ele mostra como esse sistema macro que a gente está falando, ele está fundido, ele está opacionado nessa salsicha. Poderia ser um chicken nuggets. E não é à toa que o Graziano, né, diretor-geral da FAO brasileiro, já pelo 2º mandato, né, que chegou lá no auge do governo Lula, etc., ele viaja pelo mundo. O pessoal que fala da reprimarização econômica, do extrativismo, né, eu tenho uma visão bem distinta, né? Ele diz assim, o frango brasileiro, por onde eu viajo no mundo, encontro o frango brasileiro, ponto. É o produto mais bem acabado da indústria nacional, ponto. É o maior valor agregado da soja. Ou seja, hoje em dia, em 26 dias, naquele polo de avicultura que tem lá no Paraná, Santa Catarina, eles convertem, faz parte da cadeia da proteína. Eu converter soja naquele animal, assim, com algumas penas, né, com pouquinhos ossos, assim, que vai rapidamente ser embalado, ser transformado. Eu tive numa super feira do agronegócio há mais ou menos, sei lá, 3 semanas atrás, no interior do Rio Grande do Sul, e eles se referem a material, esse material que a gente tem que vender o mundo afora, porque esse material vai ficar plastificado, esse material fica congelado no container 2 anos, 3 anos, material. E já era assim, o 3º veterinário que eu entrevistava, e ele falava das vacas, né? Toda uma história sobre o sêmen, que eu vou contar depois, de vaca, né? E eu disse assim, desculpa, mas o senhor está falando de descarte, né? Eu já ouvi 3ª vez hoje, uma longa entrevista de descarte. Ele olhou, senhora, é aquela carne que nem eu nem a senhora a gente come, né? Que é a carne que vai ser moída, vários animais juntos, enfim, e vai virar aqueles hambúrguer patties, né? Que é vendido mundo afora e que na indústria é o descarte, né? Não é uma peça que eu possa vender inteira, assim, minimamente, nem que seja da Friboi, né? Mas, enfim, falando em vacas, né? Outra provocação é pensar os animais como
parte da classe trabalhadora, né? Isso aí é uma roda de alta tecnologia de ordenha mecânica para as vacas, né? Nessas entrevistas que eu fiz também, eu não tinha noção, eles não conseguem mais mão de obra para encaixar, olha só, ordenhadeira mecânica na teta da vaca. Eles chamam o teto, né, no teto. Porque é um tipo de... Os jovens que fariam esse trabalho por um valor muito baixo não querem passar a sua vida encaixando, né, num ritmo industrial. Imaginem assim, fecha os olhos, aquelas imagens do Chaplin, né, no mundo moderno, encaixando ali no teto da vaca. Então, agora já tem coisas robotizadas. Eu fiquei assistindo a apresentação, os agricultores encantados, assim, a vaca com aquele chip do GPS, ela engole uma coisa de plástico que ocupa um grande espaço dentro do rumen, que é, vocês sabem, o estômago da vaca, onde ela ruminaria o pasto. Como ela não come mais pasto, praticamente, ela come soja e trigo, eles alimentam, soja e milho, né, perdão, eles alimentam ela com o dejeto da indústria que prensa o óleo. Então, prensa, bota um monte de químico, sobra um farelo. Aquele farelo não é digerível pelo estômago desse animal, esse animal que chegou com os europeus, etc, etc, etc. Então, eles botam um líquido carésimo chamado bypass para que a digestão daquilo ali seja feita no intestino. E a vaca, obviamente, sofre dores horrorosas, né? Porque aquilo ali afeta todo, e daí dá-lhe injeção, e dá-lhe não sei o quê. E daí a bicha fica lá sendo ordenhada, né? Eles estão lidando já com vacas que fornecem de 60 até 80 litros de leite por dia. Chegam a ser 6, 7 ordenhas. E elas são impregnadas, né, artificialmente 2 vezes, depois elas vão para o descarte. Então, é muito impressionante pensar que, assim como os animais estão ali escravizados, né, gerando valor, eles também estão sendo transformados para deixar de ter coevoluído com outros animais e eles passam a coevoluir com a indústria. Por exemplo, tu tem porcos, cepas genéticas de porcos, que eles não são comestíveis, assim, eles comem, na verdade, uma soja que a gente não poderia comer, porque ela tem uma quantidade tão grande de lysine, que é um químico, que se a gente comesse pode dar problema seríssimo no fígado, etc. Mas ele faz com que o porco, quando come aquilo, absorva o máximo de água possível. Por quê? Porque quando ele for morto e for cortado nos materiais embalados, ele vai ser comido na Rússia daqui a 3 anos. E o consumidor viu a propaganda na televisão, assando o porquinho, saindo aquele suquinho suculento, ele quer a suculência. Então, essa suculência completamente artificial, ela é produzida transformando a estrutura fisiológica dos animais, assim. Então, eu acho tudo isso muito impactante se a gente começa a fazer essas transposições para a nossa espécie humana. 7 minutos. Que tem um texto clássico do Michel Audin, que chama O Camponês e a Parteira. Em inglês é The Farmer and the Obstetrician, né? Que ele faz assim, como que a cesariana e como que a ideia assim, de não ter mais os bebês de forma natural, ela é construída em 30, 40 anos e vira hegemônica. E agora, olha só que interessante, vira um movimento alternativo e que, na verdade, as pessoas mais de elite têm acesso, é tu conseguir ter uma doula, fazer um parto natural, ter uma... Então, quando o nosso alimento começa a ser distinto, esse é um alimento orgânico, significando que todo outro não é uma coisa realmente assustadora onde estamos, né? Mas voltando um pouco para a ecologia aqui que eu pulei, eu acho importante porque existem uns clássicos assim de como que a gente lê esse discurso ecológico, que mostram como a narrativa ecológica, essa que chegou até nós, que não é a ecologia, que não tem nem nome, porque é a própria forma de vida dos povos tradicionais, dos ribeirinhos, dos indígenas, ela é uma disciplina que surge dentro do projeto imperialista. Tem 2 livros clássicos que eu indicaria 3 para vocês, que é o Green Imperialism, do Richard Grove, que ele mostra como a Inglaterra, tendo que gerir o suprimento de matéria-prima, ela vai começar a impor legislações e preocupações, não porque ela não queria que aquela natureza acabasse, porque era encantada com a natureza, até poderia ter segmentos da população com uma visão e uma conexão com outros ideais, mas o Império Britânico ele vai garantir o acesso à matéria-prima, é como o Código Florestal no Brasil, não é porque era uma política ambiental, era garantir a madeira quando a madeira era a principal fonte de energia. Tem também o Imperial Ecologies, que mostra também como políticas coloniais, imperiais, é que vão criando regulamentações, regimentações. O que o James Scott vai falar
isso de como que o Estado enxerga a natureza, quantificado, todo regulado, etc. Então, acho que são leituras importantes para não achar que também o ambientalismo surge nos anos 60, com a Primavera Silenciosa, com a coisa das baleias, enfim, essa história assim, que a gente acaba sabendo mais e tem uma pré-história a tudo isso. Mas, então, voltando a essa construção de como a gente vê o mundo, eu acho que um momento paradigmático para a gente chegar nessa cybernatureza é entender o que se representaram os transgênicos, né? Os transgênicos como realmente um ponto sem retorno e uma dimensão inédita de poder do capitalismo e da agência humana, tanto materialmente, como um dispositivo discursivo da biotecnologia entendida como ideologia, sobre a capacidade reprodutiva da própria matéria. No momento que eu faço, não sei se vocês... Eu sou do tempo que a gente lutava contra os transgênicos, há muito tempo atrás, né? E agora eles brincam assim, transgênicos, comi a sua avó. Está muito mais além disso. Mas a ideia é que eu faço no laboratório uma cruza entre espécies que sexualmente jamais cruzariam na natureza. Então, eu preciso de um ambiente controlado de poder para inserir genes que não são, né, de uma bactéria, uma couve-flor com uma galinha numa soja. Isso não existiria. E isso vai capturar dentro dessa capacidade fértil e ontologicamente potente de reprodução da natureza a esterilidade. Tanto que uma das grandes tecnologias que se discutia há, vamos dizer o quê, 15 anos atrás, era Terminator. Quem é que aqui chegou a ouvir falar de Terminator? Que era uma tecnologia para não parar de discutir se pagou ou não pagou royalty para a semente transgênica, simplesmente eu faço uma semente estéril, completamente estéril. Então, imagina a humanidade, depois de 12 mil anos evoluindo e fazendo a agricultura ser o que ela é hoje, domesticando espécies, a gente faz, agora vamos esterilizar as sementes. Esse é o nosso grande plano, né? Mas a coisa piorou muito. Porque agora, em função, inclusive, das limitações da tecnologia transgênicas, agora a gente entra na era da biologia sintética, que é uma ideia de que, para que modificar essa natureza que está aí, se eu posso simplesmente editá-la? E isso é mais impactante ainda, porque é uma fusão dessa ideia de ecossistema, que tem a sua origem no começo da era cibernética, lá dos anos 50 e 60, e que vai casando, a partir principalmente da Califórnia, o movimento ambientalista, esse classe média que deriva até nós, com uma ideia de que existem sistemas que não são aqueles sistemas, aí Kant, né, que nós projetamos na natureza. Então, essa fixação também, todo o discurso, equilíbrio dos ecossistemas, passamos do limite, ponto limite do ecossistema, tudo isso é ideia de que eu tenho um ecossistema global, que no limite ele é do tamanho da racionalidade do próprio capitalismo, e que é por isso que eu entendo, que eu incorporo, que eu abarco, que eu posso manipular ele. Mas eu posso manipular de um jeito... Vocês devem ter visto esse ano, foi um escândalo, no final do ano passado, início desse ano, a edição genética de bebês na China, né? Que é toda a recuperação do debate sobre a eugenia. A Bayer... Se é Bayer é bom, né? Comprou a Monsanto, que é bem ruim. Eles têm o banner no site deles, dizendo, imagine um futuro onde eu possa editar as doenças. Então, eu vejo lá, não vou ter câncer, eu edito. Eu edito isso no limite, eu posso editar, inclusive, se eu tenho par XY ou XX, que vocês sabem como isso também chega num debate de anti-essencialismo de gênero, que também é complicadíssimo, ao meu modo de ver, no sentido que ele vem reforçando várias coisas que estão no horizonte. Foi falado aqui do transhumanismo, né? Se fala muito desse momento da singularidade, onde a gente vai fundir a espécie humana com todo aparatos cibórgicos e cibernéticos assim, no nosso corpo, e que isso vai sendo cada vez mais... Isso é uma ideia da natureza, eles chamam assim a biofactory, né? Tu pega uma bactéria, no caso assim, uma preferida é a E. coli, aquela que dava na vaca louca, eu acho, né? Que é de contaminação, E. coli, CHOLLI, e tu trata ela como se ela fosse um chassi industrial, esse é o termo que eles usam, e reprograma ela para fazer várias coisas. Então, eles reprogramam bactérias para agir na cana-de-açúcar, para fermentar, programada para fermentar. Aí elas reduzem o tempo de fermentação da cana-de-açúcar. Usam essas bactérias geneticamente editadas para fazer tingimento de calça jeans, porque tu não tem mais a quantidade de índigo, né, que se fazia antigamente. Para fazer salsicha, para fazer todos os tipos de plásticos, agora, inclusive, propondo que essas bactérias sejam programadas
treinadas para comer glifosato, que é o cúmulo, assim, né? Primeiro eu poluo, e daí eu crio um ser que não existe na natureza, programado para comer. Mas como é que eu vou fazer as pessoas aceitarem? Como é que eu crio legitimidade social para isso? E aí vem, assim, eu tenho acho que pouquíssimo tempo, né, mas vai ficar para o debate depois, eu preciso reformatar esse sensível, porque é um sensível que obrigatoriamente tem que ser o nosso, desconectado de tudo que era a natureza. A natureza, e aí eu sou muito crítica à dona Haraway, né, essa ideia de que a natureza ela é limitação, a biologia ela é uma prisão, eu preciso me libertar desses condicionantes da biologia. Claro, Vale do Silício está dizendo, ok, vamos lá, o complexo militar industrial que trabalha com guerra química diz, vamos lá, vamos parar com essa coisa de que natureza limita e vamos meditar. Eles se referem à tecnologia como God's Red Pencil, o lápis vermelho de Deus, né, para fazer aquelas correções que antigamente se fazia, né. E esse aí também é uma foto chinesa, né, um chinês tirando a foto com o iPhone, né, o iPhone é o maior consumo de iPhone no mundo, né, na China, aliás, eles montam e eles mesmos consomem. E essa não é apenas o chinês, mas somos todos nós, né? Já nessa era Phono sapiens, que não existe para os nativos digitais, né? Isso é um grande debate que eu acho que a teoria tem que ser interpelada, que há acesso ao sensível, ele é mediado por essas ferramentas, né? Eles chamam, inclusive, isso aqui é um limb. Um limb é uma extensão, é um membro. Ele não é mais um gadget, ele não é mais um objeto tecnológico, ele faz parte do corpo. As pessoas não aguentam ficar sem isso, porque isso dá acesso à construção da subjetividade, a todos os narcisismos delirantes de filtros internéticos, instagramicos e, sei lá, facebookicos. E essa cultura que eu fico constantemente me vendo a mim mesma e sendo curtida e sendo adorada, isso tem impactos na fisiologia. Vejam só, olha que interessante essa ossatura do pescoço aí. Quando nos desenterrarem daqui a um tempo, nós vamos ter uns esqueletos assim, todos tortos, né, olhando para dentro dessa tela. Só que essa tela, essa aqui, por exemplo, que tem um aplicativo para eu ver a temperatura, a gente fala muito de clima, né? Ela tem a temperatura digital e ela tem uma coisa chamada real feel, a verdadeira sensação térmica, que o próprio aparato digital me diz quanto que o meu corpo, a minha pele, estaria sentindo. O aparato não sabe se eu estou na menopausa, se eu estou com calor, se está ligado ali o ar-condicionado, se eu estou com uma roupa sintética, se eu estou com uma roupa de algodão, que tipo de comida que eu comi. Mas existe essa ideia, não, existe uma temperatura objetiva a ser medida, mas existe também uma coisa muito diferente, inclusive se eu estou ali fora na rua, tem um vento, tem uma brisa, se eu estou embaixo de uma parada de ônibus de plástico, se eu estou embaixo de uma árvore, são sensações de temperatura completamente diferentes. Mas isso precisa também ser eliminado, né? Enfim, eu teria várias coisas mais, mas vou parar por aqui, só trazendo uma figura clássica da alquimia, né? E aquele ditado, tudo que está em cima está embaixo também, né? Entende isso e rejubila-te. Eu acho que é Paracelso, ou pelo menos Paracelso popularizou, mas uma ideia assim que é preciso que a gente faça nesse momento uma reflexão muito profunda de como narrativas hegemônicas, e a América Latina tem obrigação de fazer isso, porque nós somos o espelho da Europa, né? Nós constituímos a Europa desde a prata, eu sempre falo isso da prata de Potosí e de toda a nossa natureza, para devolver que narrativa essa coisa do antropoceno, né? Que homem é esse que está em questão? Que humanidade é essa que tem a medida e o parâmetro para tudo? Sem esquecer, né, aí no Brasil, acho que faz muito parte disso tudo, que a gente está a ponto do lançamento global da rede 5G, de interconexão, onde todo realmente o nosso sensível, desde a vaquinha, aquela que está ordenada, até as fotinhos de vocês, todas vão estar completamente conectadas nessa mega rede. E não é à toa que o nosso presidente, não meu, né, Bolsonaro, foi assinar lá o acordo com a base de Alcântara, onde temos quilombolas, e que vai ser previsto ser o maior ponto de lançamento de satélites comerciais a partir do ano que vem. Eles estimam cerca de 15 mil. E vocês imaginem o nível de radiação eletromagnética que vai se criar agora em torno do planeta. Então, é isso. Então, agradeço também a Camila Moreno pela conferência. Damos um curto tempo para questões. Se alguém tem uma questão, um comentário, se não, podemos também deixar tudo para o segundo turno, porque já estamos um pouco
atrasados. Se não tiver nenhuma questão agora, talvez depois das 2, e fazemos um pequeno intervalo. Sim, tem um coffee break, tem sumo, tem alimentação vegana lá fora e podemos falar um pouco e voltar depois.